Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Em Jeremias, capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao verso 18, glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Né? Então aqui Jeremias dizendo, né, que o pecado daquele povo estava cravado, estava ali no coração daquele povo, né, e no ângulo dos seus altares. Eles não estavam voltados ao Senhor, eles estavam contaminados pelo pecado. Como também seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os alteiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Então aqui, né, Jeremias lembrando o povo de que eles eram bem-sucedidos, eles estavam bem financeiramente, eles estavam prósperos, mas o pecado estava no coração deles. E por isso, né, eles iriam perder tudo aquilo que eles tinham possuído por causa do pecado, né, por causa dos termos que eles estavam seguindo seus próprios caminhos. Aleluia. No verso 4 diz assim: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e fartar-te-ei servir os teus inimigos. Olha que triste, né? Aqui o Senhor revelando àquele povo que eles iriam perder, ia ser privado da herança que Deus tinha guardado para eles por causa do próprio pecado deles, por causa das próprias decisões que eles tinham tomado, né? Fartar-te-eis a servir seus inimigos, quer dizer, vocês vão ser escravos, vocês vão ficar servindo o inimigo, porque vocês confiaram no seu próprio entendimento, vocês confiaram na força dos seus braços, na terra que não conheces. Então, ia servir o inimigo em lugares que eles não conheciam, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aleluia. Daí diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o teu coração do Senhor. Então, maldito o homem que põe a força nele mesmo e aparta o coração de Deus, se afasta da presença do Senhor. Maldito o homem que, aqui o Senhor dizendo, que não confia no Senhor, confia em qualquer coisa, confia nas conquistas que ele pode fazer por si próprio, mas não confia no poder de Deus. Aleluia. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Então o homem, quando ele está ali preso no seu próprio entendimento, no seu pecado, achando que ele pode fazer todas as coisas, ele fica assim, preso, né, no seu próprio entendimento, ele fica preso ali nas suas próprias decisões e não vê quando vem o dia mal, e não percebe quando vem o dia mal, né, porque diz ali, né, que ele vai ser como uma tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Quando vem o bem, ele deixa passar a oportunidade boa. Por quê? Porque ele não percebe, ele está tão contaminado com as coisas que ele decidiu que é correto, que ele pode com a própria força do braço, e não percebe quando vem o bem, ele desperdiça o bem. Aleluia. Então aqui Jeremias estava denunciando a iniquidade daquele povo, né? Um pecado estava tão arraigado no meio daquele povo que eles não conseguiam perceber quando vinha o bem. Eles estavam tão arraigados na idolatria que eles não percebiam quando estava para chegar o que era bom, né? Eles estavam ali contaminados com a idolatria, com o mal, com o pecado, com tudo aquilo, né? E eles eram infiel ao Senhor, e por essa infidelidade eles deixariam a terra e seriam escravos, seriam levados como escravo. Olha que triste, aqueles que deixam a presença do Senhor, que não querem servir ao Senhor, eles ficam assim, escravo do pecado, escravo do outro, escravizado na mão de pessoas. Melhor ser livre com Cristo, escravo de Jesus, do que escravo do homem, porque Jesus nos guarda, nos livra, nos direciona. Aí ele diz ali também no verso 7,
Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só que diferença. Aquele que não confia no Senhor é maldito. Aquele que põe a força no seu próprio braço, em qualquer outra coisa que não seja Deus, a palavra estava dizendo que não é bem. Ele não é bem, ele não é. Ele vai conseguir colher somente o mal. Ele vai desperdiçar as oportunidades. Mas bendito o varão, bendita a pessoa que confia no Senhor. Bendito aquele que confia no que o Senhor está fazendo e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não pode estar no homem, em lugares, em coisas, mas em Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que pagou o preço por nós, dando Jesus na cruz. Aleluia, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Olha, aquele que está guardado no Senhor, pode vir o tempo de sequidão, pode vir o tempo ruim, ele não se fadiga, ele tem as folhagens dele ali, né? As suas folhas ficam verde, né? E no ano dessa sequidão, ele não vai passar aperto, ele vai ter um Deus que supre todas as coisas para ele. Aquele que está guardado em Deus, não importa o diagnóstico do médico, não importa a previsão, né, para a vida financeira futura, a confiança dele é no Senhor. A confiança dele é em Deus. Pode tudo estar revirado, mas se ele está confiando em Deus, Deus está suprindo todas as coisas para ele. O Senhor é o Deus que nos supre em cada detalhe, nos livra, nos protege. Ele é um Deus poderoso. Se nós confiamos verdadeiramente nele, nós podemos ver o agir de Deus na nossa vida. Ele é Deus que nos surpreende. Amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos quem o conhecerá. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do ser humano. Ontem nós vimos ali, né, que na palavra do Senhor, que o homem, quando ele deixa a Deus e começa a fazer por si próprio, né? Nós vimos no livro de Juízes, capítulo 21, que o homem estava tão contaminado porque ele não tinha direção de Deus, ele estava fazendo as coisas aos seus próprios olhos, achando que tudo era reto, fazendo por si próprio. O homem, ele é nevasco, ele é depravado sem Deus, ele é sem limite. Né? O homem por si próprio não tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim, porque a natureza do homem é pecaminosa. Nós precisamos de Deus para nos limpar, nos purificar, para nos levantar. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para dizer não para as coisas que o mundo oferece, não para as coisas malignas, para não nos contaminarmos com aquilo que é errado. Aleluia! Então aqui, né, Jeremias dizendo, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Somente Deus nos conhece verdadeiramente. Nossos pensamentos, nosso achismo, para Deus não significa nada. Nós podemos olhar alguém por fora e falar, é tão cheio, é tão sábio, é tão sucedido, né? E na verdade o Senhor está lá no céu dizendo, eu já estou rejeitando essas atitudes, essa forma de pensar, essa forma de agir. Então quem somos nós para conhecer o coração do homem? Nós não conhecemos nem mesmo a atitude que teremos amanhã. Se nós não estivermos na presença do Senhor, nós não sabemos o que seria de nós, qual seria o nosso comportamento diante das adversidades. Né? Não sei vocês, mas quando a gente se afasta um pouco do Senhor, já aconteceu isso comigo. A natureza pecaminosa nossa, a nossa ira, a nossa birra, nosso jeito de querer fazer da nossa forma, com a nossa mão, com a nossa justiça, ela ressalta, ela volta, né? Então, quando nós estamos no Senhor, Ele vai nos moldando, nos limpando, nos capacitando. Esse é o nosso Deus. Ele vem para nos trazer aquilo que Ele nos fez. Quando Ele nos fez santo, puro, perfeito, imagem e semelhança dEle. Mas nós fomos sendo contaminados com o mundo. Né? Por causa da queda de Adão e Eva, nós carregamos em nós essa natureza pecaminosa. E nós só conseguimos ser livres dela com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sendo moldado todos os dias por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo o pensamento. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É o Senhor quem esquadrinha o coração. É o Senhor quem prova os pensamentos. É Ele quem nos livra, é Ele quem olha
né, os nossos caminhos e ver os frutos, né, das nossas ações. É o Senhor quem nos guia, nos vigia, nos conhece e ninguém mais. O homem pode dizer que conhece o outro, mas ele não conhece. Quem conhece é o Senhor. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Olha, o homem que acumula riquezas, né? De forma incorreta, de forma gananciosa, né? De uma forma que não é reta, de uma forma de explorar, de uma forma de abandonar as leis do Senhor, de passar por cima daquilo que o Senhor disse que é erro. Esse, ele no fim deixará, e ele é um insensato, porque ele não aproveita daquilo, porque aquilo para ele não tem sentido. Aquilo está levando ele à perdição, e no final ele vai colher aquilo que ele plantou. Quando a riqueza que ele acumula sem Deus é nada, não é de proveito algum. Aleluia! Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Que trono é esse? É o trono de Deus, né? Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o nosso Deus, o nosso Criador. É o lugar do nosso santuário. É ali que é o lugar em que devemos estar, em Deus. Nós, para sermos abençoados, bendito o varão que confia no Senhor, tem que estar nesse lugar alto, desde o princípio, é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que construiu, fez o céu e a terra, que formou todas as coisas. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas viva. Nós não podemos abandonar a Deus. Né? Nós não podemos, porque quando nós deixamos Deus, nós somos envergonhados. Quando nós nos apartamos das leis do Senhor, nós não estamos mais debaixo da proteção do Senhor, né? Então, de vez em estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, vai estar ali com o nome escrito sobre a terra. Uma terra que não nos leva a lugar algum. Somente Deus pode nos levar à salvação, à vida eterna, que pode nos guiar e nos dar a esperança de uma vida eterna. Ele promete uma vida eterna para nós, uma vida onde não vai haver vingança, não vai haver competição, não vai haver ranger de dente, dor, não vai haver morte. Essa é a maior herança do povo de Deus. Que nosso nome venha a estar escrito no livro da vida e não escrito sobre a face da terra, né? Então nós queremos estar em Deus e não nas coisas deste mundo. Aí diz aqui também, sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Essa tem que ser a nossa oração ao Deus. Sara-me, Senhor, sara-me de toda tristeza, toda dor, né? Me sara de toda tristeza, de todo engano, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E eu sararei. Se o Senhor me sarar, eu serei salvo. Se o Senhor me curar, eu serei curado. Salva-me e serei salvo, Senhor. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Somente Deus tem a palavra que nos leva à salvação. Porque tu és o meu louvor, ele diz aqui. Deus tem que ser o nosso louvor. Louvor é alegria, é você exaltar aquele que é digno de honra. Louvar, dar louvor a Deus, porque ele nos criou para uma vida maior, uma vida em abundância, uma vida na presença dele. Amém? Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Então aqui, né, muitos estavam olhando talvez para Jeremias e dizendo, cadê o seu Deus? Aonde está teu Deus? Eu não tenho visto teu Deus na tua vida. Então, mas eu me apressei em ser o pastor após ti. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Então, Jeremias dizendo ali tudo o que eu tinha dito para aquele povo. Bem sabe o Senhor, que eu não me apressei em ser um pastor após ti. Eu não me apressei em tomar o teu lugar. Eu não me apressei, Senhor, eu não quis tomar o teu lugar. O Senhor sabe, meu Pai, que eu não desejei, né, o dia da aflição. Ninguém deseja o dia da aflição, que foi o dia que Jesus passou na cruz e levou sobre ele todos os nossos pecados.
É o dia em que afligiu a alma do nosso Senhor, né? Ninguém quis passar por aquilo tudo que ele passou. E ele santo passou por nós. Então, quem pode se comparar com o amor de Deus? Quem pode se comparar a Jesus? Ninguém. Nós somos apenas um vermezinho de Jacó, o pó da face da terra. Nós somos nada, mas Deus é misericordioso para conosco. Então Jeremias disse ali, eu não quis ser mais que Deus, eu não quis ser mais que o Senhor. Tu sabes, Senhor, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Então Jeremias dizendo ali, Senhor, o Senhor sabe o que saiu dos meus lábios. E não foi para me vangloriar, não foi para que eu quisesse ser mais que o Senhor. O Senhor conhece o vaso que o Senhor escolheu. Era isso que Jeremias estava dizendo. Por mais que o povo não acreditasse nas coisas que Jeremias falasse, ele estava diante de Deus ali dizendo, eu fiz por amor a ti, eu não quis ser mais que Deus. O Senhor sabe, o Senhor bem sabe os meus pensamentos. Esse povo pode não saber o que vem de dentro do meu coração, mas o Senhor o sabe, aleluia. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia mau. Então Jeremias dizendo, não me abandona, não me deixe, né? Seja o meu refúgio, porque o Senhor é o meu refúgio no dia mau. Não me abandones, não me desampara, porque o Senhor é o meu altar, né? Desde o princípio, o Senhor é o meu alto refúgio. Era assim, o Jeremias era totalmente dependente de Deus. Mesmo que quando ele precisasse falar algo da parte do Senhor e não fosse aceito pelo povo, ele não retrocedia. Ele esperava e confiava em Deus. Ele fazia do Senhor o seu refúgio. É assim que devemos ser, colocar Deus como nosso refúgio a todo momento. Mesmo quando vier o dia mal, mesmo quando vier a afronta, mesmo quando vierem as dúvidas, o nosso refúgio tem que estar em Deus. Amém? Envergonhem-se os que perseguem e não me envergonhe eu. Então, Jeremias pedindo, Senhor, envergonha aqueles que têm tentado me envergonhar. Senhor, mas não me envergonhe, porque o Senhor conhece o meu coração. Aleluia. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Então, ali, Senhor, atemorize eles, né? Mas não a mim. Me resgata, me guia, me protege, que eu tenho procurado fazer a sua vontade. Essa era a petição de Jeremias ao Senhor. Traze sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. Ai daqueles que vai contra o servo e a serva do Senhor, contra os escolhidos do Senhor. Talvez você tenha visto o mundo, né? O pecado no mundo te afrontar, porque você defende os mandamentos do Senhor, os princípios bíblicos. Você defende aquilo que Deus ele considera como o maioral, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, colocar nele a nossa confiança e não confiar nos braços, nem em homens, nem na força do nosso braço. O Senhor pede para nós confiarmos nele, para sermos benditos, para sermos abençoados, para sermos protegidos. Talvez você vê pessoas te perseguindo porque você confia totalmente em Senhor. E elas não entendem por que você é assim, por que você confia tanto nesse Deus. E elas talvez pensem assim, está ali perdendo tempo, servindo esse Deus. Está ali, o tempo dela, a vida dela está passando e ela está ali, perdendo tempo com esse Deus. O que ela vai ganhar com isso? Você vai ganhar a vida eterna. Talvez nessa terra você não tenha grandes coisas, mas em nome de Jesus, o Senhor prepara todas as coisas para você. Mas você tem uma coisa que talvez o ímpio não tenha, aquele que é próspero ainda não tem. E talvez não vá ter pelo orgulho do coração, por achar e se comparar como Deus. Mas você preferiu servir a Deus no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da escassez. Você prefere buscar ao Senhor. Assim como o Senhor disse, né, ali. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque você será bendito por onde você passar. Você será abençoado por onde você colocar a planta dos seus pés. Não coloque a força no teu braço. Se o Senhor disser, vá, vá. Coloca a força, coloca Jesus na frente e faça. Eu não tenho condições, mas seu Deus tem condição. Eu não consigo, eu não tenho condições. O médico diz que não tem cura, mas o teu Deus é o dono da cura. Ele é o médico do médico, Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis, ele é o grande general, o grande eu sou.
Ele é o nosso general de guerra. Ele é que vem e luta por nós. Ele guerreia as nossas guerras. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele nos faz como árvore plantada junto às águas, junto ao Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus junto conosco, né? Ele vai estender as nossas raízes, ele vai nos abençoar, ele vai trazer sobre nós ali a prosperidade. Ele vai nos guiar para uma vida próspera, em abundância. Essa é a promessa de Deus para nós. Jesus veio, pagou um preço para nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor veio, ele passou pela cruz, ele passou por toda aquela humilhação, ele passou por toda aquela dor, ele teve a dor de ser por um momento ali destituído do Senhor, porque ele recebeu sobre ele toda a culpa de uma humanidade, todo o pecado, todo o horror que o mundo faz, para nos dar essa liberdade, esse livre acesso ao Pai, para que nós venhamos ser benditos, que nós venhamos ser homens e mulheres benditos, que confia no Senhor, e a nossa esperança é em Deus. Se você tem colocado e depositado a sua confiança em Deus, creia, Ele já te garantiu uma vida de sucesso e esperança. Aonde era escassez, você vai ver abundância, você vai ver a provisão, você vai ver o Senhor te guiando, te protegendo e te defendendo de todo o mal. Aqui Jeremias pediu para que Deus o abençoasse, para que Deus o protegesse, para que Deus não o envergonhasse. E assim o Senhor nos protege, nos livra e nos honra diante dos homens, porque nós honramos a Deus primeiramente. Nós temos que servir primeiramente a Deus. A Deus. Ele está acima de todas as coisas. Acima de todos é o nosso Deus. Aquele que criou o céu e a terra, o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Não sei o que tem afligido, mas não coloque a confiança nos seus braços. Não coloque a sua confiança no homem, em si próprio, ou em outras pessoas, ou em outras coisas. Mas coloque a tua confiança em Deus para você ser bendito diante do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.